Muito bom dia, galerinha! Tudo bem com vocês? Em nossa videoaula de hoje, nós vamos falar sobre impactos ambientais, poluições causadas no ambiente por qualquer alteração que haja. E vocês podem se deparar nessa imagem aqui vários carros. Imaginem vocês numa situação dessa, no meio de uma situação assim. Inúmeros carros lançando monóxido de carbono no ar, prédios todos juntos, fora a poluição sonora, que o barulho que ele causa estresse, depressão nas pessoas, cansaço emocional. O lançamento das grandes indústrias que tem ao redor desses prédios, lançamento de gases tóxicos que são lançados a todo momento, contaminando e poluindo o ar. Então, a nossa videoaula de hoje é para falar justamente sobre as alterações dos impactos ambientais, consequências positivas e negativas sobre esses impactos. Então, vamos iniciar nossa aula mostrando para vocês um pouquinho sobre poluição da água. Para a gente iniciar, nós temos que entender o que vem a ser o impacto ambiental. São alterações significativas no ambiente decorrentes de ações antrópicas, ou seja, causadas pelo ser humano, ou muitas vezes causadas por fenômenos naturais também, como erupções vulcânicas. Essas todas são chamadas de impactos ambientais. E a poluição da água, por exemplo, ela é, gente, uma característica muito importante no decorrer da nossa história. É uma poluição muito ruim para o meio ambiente. Por quê? E para a sociedade também, porque ela está degradando, ela está contaminando e poluindo as camadas aqui, ó, da água e as camadas do solo que são provenientes desses dejetos lançados aqui na água. A água, gente, ela é um recurso abundante. Ela é encontrada em grande quantidade no nosso planeta. Porém, a sua má utilização vai gerar e está gerando prejuízos à sua conservação e pode diminuir muito a quantidade de água potável disponível no planeta Terra. A água, pessoal, é a parte da composição dos organismos e ela é importante para diversas funções biológicas. É também o meio em que muitos seres vivos vivem. De acordo com a quantidade de sais dissolvidos na água, ela pode ser classificada em salobra, em salgada ou também em doce. Quando que ela é salobra? Quando ela tem uma quantidade, gente, intermediária de sais, como é encontrada em estuários ou em alguns aquíferos. Então, a poluição da água, ela está gerando, gente, inúmeras consequências gravíssimas ao nosso meio ambiente. Em geral, os animais aquáticos, eles conseguem sobreviver em apenas um tipo de água. Um peixe de água salgada, por exemplo, como o zebrassoma, ele é conhecido popularmente como cirurgião amarelo. Ele dificilmente vai sobreviver em água doce ou vice-versa. Então, os animais, eles têm a capacidade de sobreviver em lugares adequados. Agora, a poluição, ela está acometendo e matando inúmeros seres e micro-organismos que vivem em nossas águas do nosso planeta. Poluição do solo não é muito diferente da poluição da água, gente. Existem diversos tipos de solos que apresentam composições e estruturas variadas. Alguns são mais arenosos, outros mais argilosos, mas todos esses diferentes tipos de solo, eles fornecem sustentação, abrigo e nutrientes para diversos seres vivos. E assim como a poluição da água, a do solo se caracteriza pela alteração das propriedades. Por exemplo, a poluição ela pode fazer com que um solo fértil ele perca a capacidade de se desenvolver os seres que ali antes existiam e torna-se um solo infértil no qual poucas plantas e micro-organismos vão sobreviver, certo? Então, a poluição do solo ela gera também inúmeras doenças aos seres que estão ali. Esse descarte inadequado de resíduos ele leva à penetração líquida pelos poros do solo, alterando a composição
composição e as propriedades dessa porção do solo, que pode causar a morte de plantas e micro-organismos que dependem do solo para viver. Além disso, o próprio solo ele pode se transformar em uma fonte de contaminação para os alimentos e trazer inúmeras doenças, porque traz outros animais aqui que vão provocar doenças no meio ambiente. Poluição do ar. A poluição do ar também, gente, é muito agravante. O ar é uma mistura de gases, como vapor de água e pequenas partículas, e os seres também dependem desses gases, como é o caso do oxigênio que usamos para respirar. Outros seres vivos usam o nitrogênio para produzir compostos para a vida, mas a gente pode lembrar que alguns seres vivos, eles ocupam o gás oxigênio, e o gás oxigênio se torna tóxico. Por quê? Por causa da inúmera quantidade de outros componentes químicos que são lançados no ar. A poluição do ar, ela ocorre com a alteração da quantidade dos gases que o compõem ou com a adição de materiais do ar que não fazem parte da composição original. A combustão é um processo, gente, de um tipo, de processo que libera materiais poluentes para o ar, como é o gás carbônico e o monóxido de carbono, conforme a gente falou no início dessa videoaula, certinho? Então, a gente tem como exemplo de gases tóxicos os compostos de enxofre e de nitrogênio, esses são poluentes produzidos em atividades industriais. Eles estão relacionados ao aumento da acidez da chuva, que é o fenômeno conhecido como chuva ácida, que é um tipo de chuva corrosiva que pode ser prejudicial aos seres vivos, à água e ao solo. Esses compostos também podem causar problemas respiratórios e irritação gravíssimas nos olhos, deixando também o ar extremamente seco. Tá? Partículas em suspensão do ar, também chamadas, gente, de partículas que são poluidoras, elas causam inúmeras doenças ao sistema respiratório. A fuligem dos automóveis e a poeira carregada pelo exemplo são exemplos desse tipo de poluente que vão acarretar inúmeros problemas ao nosso sistema respiratório. Introdução de espécies exóticas. São chamadas de espécies exóticas ou invasoras aquelas que foram colocadas ou deslocadas pelo ser humano onde são nativas, tá? Ou seja, elas são nativas de um determinado local, são arrancadas deste local e levadas para outros locais onde antes nunca habitavam. Essa introdução desses animais, ela pode ocorrer de forma acidental ou intencional pelo ser humano. Nesse novo ambiente, essas espécies encontram novas fontes de alimento. Ser vivo pode ser abiótico, que são aqueles que não têm vida, e os seres bióticos, que são seres que têm vida. E geralmente, quando essas espécies são levadas para outro ambiente, elas causam grandes impactos ambientais. Para vocês terem ideia, algumas espécies exóticas, elas acabam predando organismos nativos e competem com eles por recursos. Isso vai causar um desequilíbrio nesse ambiente. No Brasil, um exemplo de introdução de espécie exótica que gerou diversos impactos negativos foi a do caramujo africano. Ele foi introduzido ilegalmente no país no final da década de 1980, para vocês terem ideia. Então, no ano de 1980, ele foi trazido para o Brasil por ser um substituto do escargot, é um caramujo usado na alimentação, Porém, como essa substituição não foi bem aceita, vários caramujos africanos foram liberados em ambientes naturais, tá? Introduzido no estado do Paraná, essa espécie hoje em dia de caramujo é encontrada em mais de 20 estados brasileiros e eles se espalham com facilidade por encontrar alimentação farta pela ausência de predadores e por serem poucos suscetíveis a doenças locais. Então, gente, os impactos ambientais, eles são muitos, são inúmeros e a gente tem que tomar um grande cuidado, porque olha só, poluição não é somente por
poluições que a gente encontra no nosso dia a dia, por queimadas, né? A gente tem a poluição sonora, conforme foi falado antes, que ela causa inúmeras doenças também no ser humano, né? A poluição pelo grande número de automotivos no meio ambiente, pela fumaça do monóxido de carbono. Então, existem muitos tipos de poluições ambientais, mas nós temos também aquele tipo de poluição que ela se torna um tanto maléfica, por exemplo, um vulcão. Um vulcão entrando em erupção, ele causa, gente, desastres naturais inúmeros. Mas se a gente pensar também na fumaça que é lançada e na poeira que ele tem inúmero excesso de nutrientes e de enxofre para o solo, aquele local vai se tornar muito fértil. Por quê? Porque tem a parte positiva também do desastre ambiental, não são somente partes negativas, certinho? Então, gente, em nossa videoaula de hoje foi explicado um pouquinho mais sobre os desastres ambientais, sobre a poluição ambiental do nosso meio ambiente e também poluição antrópica causada pelo ser humano, né? Espero que vocês tenham aprendido e com isso vocês podem ter base para vocês responderem às atividades propostas conforme a nossa videoaula. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula. Beijos, pessoal!